Amigas e amigos, um detalhe que não pode passar desapercebido nesta sanha persecutória da direita contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o uso do racismo. Eu tenho falado aqui do jornal Estado de São Paulo que usa esse termo, o Demiurgo de Garanhuns, querendo dizer é um pau de arara, um nordestino, que não tem nenhuma condição de aspirar a ser o que ele é, a fazer o que ele fez e dizer que vai continuar fazendo exatamente o que ele pensa, que é o povo. É o povo negro, o povo índio, né, mestiço, misturado aí. Essa característica do povo brasileiro é muito bem descrita na obra do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Ali ele caracteriza bem quem é esta direita, quem é o povo. Recomendo enfaticamente a leitura deste livro. Agora, o caso do jornal Estado de São Paulo é apenas um caso. Este é o pensamento da direita escravagista, é o pensamento aí desses golpistas, exatamente isso. Para que o povo quer direito previdenciário? Para que o povo quer se aposentar? Para que o povo quer uma condição minimamente digna de vida? Povo é povo. Essa linha claramente demarcatória, essa fronteira de aço entre povo e elite, o Estadão expressa exatamente isso. Mas, como eu disse, é apenas um caso isolado. A Folha faz um editorial hoje exatamente com esse tom, exatamente com esta linha. Primeiro, essa questão de inviabilizar qualquer possibilidade do ex-presidente disputar as eleições de 2018 como favorito, como ele vem se apresentando, como ele vem se mantendo nas pesquisas de intenção de voto, de popularidade, etc. Essa questão que tem falado aqui de 1989, algo muito parecido com o que eles fizeram com Getúlio Vargas. É isso, né? Batiam no Getúlio Vargas e o Getúlio Vargas estava com a popularidade sempre em alta. Tanto é que quando ele se suicidou foi aquela comoção nacional. Já em 37, quando houve o golpe de Estado Novo, quando o Getúlio pendeu para o lado do nazifascismo, por conjunturas, circunstâncias daquela época, fez um governo, a ditadura do Estado Novo, na sua fase aí até início dos anos 1940, foi um governo de perfil, uma ditadura de perfil fascista. Tem até um outro livro que eu quero comentar dele aqui rapidamente, quero indicar, na verdade, que é do historiador Hélio Silva, que ele diz que todos os golpes se parecem. É isso. Esse livro é de 1937. Este golpe agora tem muito a ver com aquele golpe de 37. O Getúlio depois ele muda de posição no começo dos anos 1940. É o que eu sempre digo, isso aqui está bem descrito nessas obras aqui, pesquisa histórica, que o Getúlio fez exatamente esse movimento de ficar contra o eixo nazifascista e aderir aos aliados, às forças democráticas, tendo a União Soviética na linha de frente no combate ao nazifascismo naquele período da Segunda Guerra Mundial. Depois destituíram o Getúlio em 1945, exatamente por isso, deram um golpe militar contra ele. Veio o governo do general Eurico Gaspar Dutra, que foi um governo claramente identificado com esta lógica da reciclagem do nazifascismo, que é essa expansão que eu falei aqui do regime norte-americano, o plano Truman, a militarização da região, os golpes militares que começaram exatamente ali, no começo dos anos 1950. Enfim, tudo isso está descrito aqui nessas obras. Chegou-se ao regime dos latrocidos de 64, ao projeto neoliberal do Collor, depois do Fernando Henrique Cardoso, e esse golpe que nós estamos vendo aqui.19 os golpes se parecem. E, portanto, o Lula representa outra linha, a linha do Getúlio, pós 1940, aí, quando o governo dele dá aquela virada, aquela guinada, que o Brasil entra na guerra com a Força Expedicionária Brasileira para combater o nazifascismo. O Lula é desta linha. E os golpistas é da linha dos fascistas, que o Getúlio, em 37, ficou do lado deles. Os golpistas são da linha do general Eurico Gaspar Dutra, da linha dos que atentaram contra o Getúlio, sobretudo no seu segundo governo, eleito em 1950, que levou ele ao suicídio, dos que atentaram contra o Juscelino Kubitschek, contra o João Goulart, dos latrocidas do regime de 64, do projeto neoliberal que destruiu o país, começou com o Fernando Collor de Mello, depois se consolidou com o Fernando Henrique Cardoso. São linhas, os veios históricos que eu tenho falado aqui. Portanto, o editorial da Folha é explícito nesse sentido. Eu vou ler aqui alguns trechos que diz aqui: é boa notícia que tenha sido
marcado para 24 de janeiro, o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Ou seja, a notícia é boa. Boa para quem? Aí, ó, classe, ideologia, essa divisão, essa fronteira de aço entre direita e povo, esquerda, né, elite e povo. Prossegue aqui o editorial. Com a definição da data, aumentam as chances de que seja dirimida a tempo uma incerteza que ameaça a normalidade da disputa presidencial de 2018. Normalidade da disputa. Ou seja, quando ele diz aqui que aumenta as chances de ser dirimida a incerteza e tal, o que eles querem dizer exatamente com isso? O Lula quer tirar o Lula fora da disputa. Se ficar, vai chegar com uma condenação, com 2 condenações nas costas. É isso. Para quem? A quem interessa? Não é a justiça que interessa, é isso, né? Não é a justiça, não é investigar corrupção, não é nada. Aqui é explícito esse trecho do editorial da Folha. Prossegue. Sem medo do ridículo, falando do Lula, há poucos dias culpou a Lava Jato pela ruína do Rio de Janeiro. Também retomou teses econômicas demagógicas do PT que haviam sido deixadas de lado em seu governo. Primeiro, então, aqui é uma mentira, né? Mentiras. Tem a história do Palocci que eu comentei aqui. Aliás, o Palocci caiu do burro com essa história aqui de marcar a data da 2ª condenação do ex-presidente Lula. É que o Palocci fala, não, eu sei de tudo, eu vou falar, vou resolver, não sei o que, escantearam ele, agora não vai ter nem delação premiada, não vai ter nenhum benefício e vai ficar nas mãos ali dos fascistas da Operação Lava Jato. Mas aí o editor, é isso, né? Esse outro trecho aqui é muito revelador, né, do racismo da direita. Prossegue aqui o editorial. Nesta quarta-feira, dia 13, o Lula manteve a retórica beligerante, prometendo brigar, entre aspas, até as últimas consequências, entre aspas, para provar a inocência. Um direito que ninguém lhe nega, e se lançar candidato. Todo mundo nega o direito do Lula de provar a sua inocência. Tanto é que ele está provando. Quem diz isso aqui não é à toa que é a Folha que está dizendo. Não é à toa que o Grupo Globo fala a mesma coisa, que o Estadão fala a mesma coisa. É um sentido aqui de classe. Todo mundo está vendo, que quem presta o mínimo de atenção, digo todo mundo nesse sentido, presta um mínimo de atenção nas coisas, está vendo que o Lula está sendo boicotado, cerceado, censurado, perseguido, nessa sanha nazifascismo, essa inflexão nazifascismo dessa ideologia que eu tenho comentado aqui. Vai adiante o editorial. Diz aqui, qualquer que seja a decisão de 24 de janeiro, a celeridade da justiça é e será mais que bem-vinda. Afinal, as múltiplas opções de recursos à disposição da defesa e da acusação ameaçam arrastar a pendenga até a abertura das urnas, ou mesmo depois disso. Ou seja, não é a justiça que está em questão, é a abertura das urnas. Não seria lógico aqui dizer, se fossem democratas, se fossem gente honesta, mas então a justiça tem que se respeitar todas as instâncias da justiça, o Estado Democrático de Direito, os códigos da civilidade, Código de Processamento Penal, Código Civil, etc. Todas as cartas, como dizia o Rui Barbosa. Isso aqui é uma confissão de fascismo, de nazifascismo, de racismo. Aí ainda, encerrando aqui, diz assim, em um país ainda fragilizado por traumas políticos e econômicos recentes, deve-se fazer todo o possível para evitar novo mergulho na instabilidade e na insegurança. É isso aí, né? A insegurança é deles. Agora, não espere isso do povo. Não espere. Os direitistas não esperem isso do povo. Essa lógica que eu tenho falado aqui, que é a lógica nazifascista. O Hitler usava muito isso, Mussolini. A lógica da ideologia do nazifascismo, do bem contra o mal. Essa primarização que o espectro da Lava Jato usa, da Bíblia. Tem o céu e tem o inferno, a terra e o inferno, eles são do céu, Essa linguagem que eles usam aí, dizendo que o Lula é santo, os esgotinhos usam muito isso, abastecem os cachorros loucos que vivem nas redes sociais, dizendo o seguinte, o santo de Garanhuns, a alma mais honesta do mundo, que então ele não tem culpa nenhuma. Essa lógica besta, primarizada, de gente mentecapta, que é a ideologia, no fundo. No fundo é a ideologia, a lógica nazifascista, o linguajar do Moro, eu tenho falado aqui, grosseiro, tosco. Recentemente ele emitiu aí uma carta dizendo que ele já deu uma chance para o Lula provar essa história dos 9 milhões que ele confiscou, que é uma conta de Pedro Malazarte, de malandro, pega tudo, joga tudo numa conta, com projeções,
Né? É um malabarismo para dizer que o Lula tem 9 milhões. A defesa do Lula já apresentou várias vezes evidências de que isso é uma mentira, uma conta mentirosa, falsa. No entanto, a própria mídia vive repetindo isso aí sem nenhuma crítica, sem nenhuma fundamentação, sem consideração às provas e às argumentações da defesa. É isso, é a justiça subordinada à ideologia. Isso é importante a gente dizer aqui. A interpretação de todas as cartas da Constituição, tudo isso está subordinado à ideologia. A Constituição de 1946, nesta lógica que eu estou falando aqui, histórica, do fio da história, foi uma Constituição democrática, do pós-Segunda Guerra Mundial, da vitória da democracia. O povo brasileiro conquistou muitas coisas ali naquele contexto de democratização em âmbito mundial. Em seguida veio a ofensiva americana do regime norte-americano com a lógica do regime nazifascista. Destruíram a Constituição de 46 e ficaram perseguindo ela até o golpe de 64, que rasgou tudo. Né? Fizeram novas constituições e outorgaram, né? Impuseram novas constituições, porque uma constituição de uma constituinte, ela é essencialmente democrática, o povo participa, vota, debate e tal, e se faz uma constituição. Em 88 foi a mesma coisa, na lógica da derrota do regime dos latrocidas, né, veio a ascensão democrática, a Constituição de 88 com aspectos democráticos, uma forte marca social, de garantias sociais democráticas. Em seguida veio a virada, com a derrocada por razões históricas do bloco soviético, que eles disseram que é o fim do socialismo, essa retórica toda anticomunista. Eles se aproveitaram disso, né, fizeram ali todo um jogo internacional, Reagan, Gorbachev, aquela história toda, e aqui no Brasil essa ideia, esse movimento chegou com força com a eleição do Collor de Mello. Já chegou dizendo que tinha que acabar com a Constituição de 88. O governo Fernando Henrique fez de tudo, a Constituição que eles juraram defender quando tomaram posse. A Constituinte, o povo votou, o povo participou. O Fernando Henrique fez de tudo para acabar com a Constituição de 88. E chegou-se agora neste golpe, que é um golpe anti-Constituição de 88. A Previdência Social é um símbolo de tudo isso. A essência da Constituição de 88 é a Previdência Social, que resgata a história exatamente desse outro veio histórico da inserção do povo na dinâmica econômica, social e política do país. É isso, são correntes ideológicas históricas, veios ideológicos históricos, que tem esse viés racista. Isso que eu estou dizendo que a gente não pode deixar de combater e de denunciar. Racista, vem lá do escravagismo, mais de 350 anos de escravagismo, que a elite brasileira vem conservando isso, porque é o povo. É antipovo, para dizer, ó, povo é escravo. É isso, a essência desse golpe está exatamente esclarecida nesses editoriais, né, esses do Estadão, do Demiurgo de Garanhuns, racista, e esse aqui da Folha que eu estou falando aqui, que são exemplos, né, ainda muito isolados, podemos dizer assim, porque o conjunto é muito mais grave. Isso aqui ainda esconde algumas tinturas, né, passam verniz daqui, dali, da democracia, da instabilidade e blá 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 blá, né, mas a essência é o racismo descarado, o racismo do escravagismo. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.